Você que está ligado no Follow TV, eu, Marcelo Santana, mais uma vez dando rolê pelo Brasil e pelo mundo. E é claro, Floripa, São José, Santa Catarina, são os lugares que a gente mais aporta. E nada mais nada menos do que Tony Eduardo, diretor aqui da 38 Escola de Tiro. Hoje é uma matéria muito louca, uma matéria diferente. Nós vamos quebrar os tabus, vamos falar por que você não pode ter uma arma, por que você pode ter uma arma, por que desarmar, por que se armar. Nós não temos o direito de nos defendermos? Então está aqui. Nada mais, nada menos do que Tony Eduardo. Esse cara vai estar com a gente durante todo o programa Follow TV. Vamos mostrar a escola. Você que está interessado, já pega o telefone, já pega o site, já entra, já corre para cá. Realmente, cara, lugar de primeira qualidade. Os caras são profissionais, sabem muito do que está fazendo. E o mais legal, você pode ter sua arma assim com total segurança e sabendo realmente o que está fazendo. Para isso, existe a 38 Escola de Tiro aqui em São José, Santa Catarina. Eu sou Marcelo Santana. Senta na poltrona, relaxa, daqui a pouco eu e Tony, diretamente aqui do 38 Escola de Tiro. Won't you be my, won't you be my, won't you be my Valentine? Because I adore you, I'd give anything for you. You make me smile, smile, smile. And when I'm around you, things kinda get hazy. Because I am crazy, crazy for you. Continuamos aqui na Escola de Tiro 38, em São José, Santa Catarina. Tony Eduardo, obrigado, cara, tá recebendo a gente. Obrigado, irmãozão. Tamo junto. Cara, você parou teus afazeres para receber aqui a gente, para trocar uma ideia e mostrar sua casa. Cara, antes de mais nada, pro Brasil todo, meus parabéns, cara. Eu tô impressionado com a estrutura, assim, com o staff que você tem, com a qualidade, realmente me impressionou. Sabe, eu sabia que você existia, sabia que a 38 existia, tal, mas nunca tinha entrado e realmente eu fiquei impressionado com a qualidade, não só de estrutura, mas também com a história de vocês. Eu já conversei com o Tiaguinho, já conversei com algumas pessoas, né? Tem pessoas de fora que vêm para cá, vocês viajam bastante, então toda essa estrutura, essa carga teórica e prática que vocês conseguem passar para nós, simples e meros mortais. Valeu, brother. Pô, valeu, Marcelão. Obrigado, cara. Eu fico lisonjeado. A gente acha... Eu acredito que todo mundo que quer ser excelente, ele sempre se acha distante dessa excelência, né? E a gente está sempre na luta. A gente se acha, acredito, nós aqui nos achamos menores do que muitas vezes nós somos. Então, quando a gente tem um feedback assim, eu fico feliz, né? Porque mostra que estamos no caminho correto. Pô, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. O lugar é fantástico, cara. Tony, já vou metendo o pé na porta. Bora. Por que se armar? As culturas antigas, né, nos trouxeram muitos aprendizados, né? E um deles é que os direitos só podem ser conquistados e a garantia deles, infelizmente, contra o tirano é pela força, né? O tirano, ele não vai obedecer à razão. A gente no Brasil aprendeu muito a falar do político ladrão, o político rouba, é ladrão, é ladrão, é ladrão. Isso parece mais uma autoterapia de falar algo em detrimento de buscar uma solução. Esse político ladrão, por exemplo, ele existe em qualquer lugar do mundo. E eu vou te dar um exemplo dos norte-americanos. Os norte-americanos, eles falam assim: por que existe a segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos? A segunda emenda é aquela que garante a posse e o porte de armas de fogo. É constitucional esse direito nos Estados Unidos. Os americanos falam assim: por que ela existe? Ela existe para garantir, não é contra inimigos externos, porque nunca aconteceu uma invasão de outros países nos Estados Unidos, até pela questão geográfica, é um país difícil de ser invadido, né? Na verdade, ela existe para que ele
inimigo da nação sentado em Washington. Então, o povo americano é armado para se prevenir, precaver e para dar um recado para o eventual tirano que faz as leis, que guia a nação de uma forma tirana ao invés de livre. Então, se armar, ao meu ver, simplesmente é igual à liberdade. Por que se desarmar? Bom, perguntar para mim é difícil, né? Porque eu venho de uma cultura familiar de muitas gerações, né? Mais de 20 gerações conhecidas na lida com armas de fogo. Então é difícil pensar o oposto, né? Desde muito criança, minha família, nós somos expostos ao manuseio correto e seguro de arma de fogo. E pensar no oposto, desarmar, eu só consigo ver uma resposta. Do interesse escuso. Então, uma nação que desarma seu povo, um político que desarma seu povo, o recado que ele passa é o seguinte: eu não confio no meu povo. Né? E você veja que eles passam isso muitas vezes nas reportagens, na televisão, insistentemente dizendo que nós somos competentes e o Estado paizão te protege. Então, nós não podemos defender a nossa família. Você não pode defender o seu filho, a sua mulher, né? Mas o Estado vai defender. Que é uma ironia, uma gozação, né? A gente sabe que o Estado brasileiro é completamente falido, né? Um Estado que só dá exemplos de vergonha, né? A administração pública é ridícula. Então, esse país com essa administração ridícula te fala para não se defender. Entregue a sua arma que eu te protejo. É uma piada de mau gosto. Então, na verdade, nada é do que ter medo do povo. É por isso que eles desarmam a gente. Não tenha dúvida. Esse é o Tony Eduardo quebrando os tabus e falando mesmo na cara, falando a verdade aqui no Fórum TV. Break, daqui a pouco a gente volta, continuamos aqui na 38 Escola de Tiro. Fui! Won't you be my, won't you be my, won't you be my Valentine? Because I adore you, I'd give anything for you. You make me smile, smile, smile. And when I'm around you, things kinda get hazy. Because I am crazy, crazy for you. Continuamos aqui na 38 Escola de Tiro em São José. O site está aqui embaixo, o telefone. Você que já está olhando a matéria, você está vendo a matéria aí, você é o meu convidado, você é o nosso convidado para vir aqui conhecer essa casa. Vem aqui dar um rolê, vem aqui dar um rolê, vem aqui. Você sabia que você pode atirar? Daqui a pouco ele vai falar sobre isso. Vem para cá, você vai conhecer sobre armas, vai conhecer sobre curso e o mais importante, vai se instruir muito para você poder ter sua arma na sua casa. Isso é super importante. Todas essas regras, essas leis, essa burocracia que existe no país, os caras fazem tudo, eles sabem realmente o que estão fazendo. São super profissionais e eles vão te mostrar o caminho das pedras direitinho. Vamos falar o seguinte, vamos falar um pouco da 38. Tá? Quanto tempo você tem aqui, o seu staff? Eu posso vir atirar. Eu posso vir aqui, faço cadastro direitinho e posso vir aqui atirar. Eu tenho estande de tiro, vocês estão vendo as imagens, tem a sala de aula. Vamos falar um pouco sobre a tua história aqui, cara. Cara, o 38 ele foi fundado há 25 anos atrás pelo meu pai, à época delegado de polícia, professor da academia de polícia. Na época, o meu pai estava tentando preencher uma lacuna que já existia e hoje não mudou muito não, que é a dificuldade do acesso a treinamento pelas polícias brasileiras, né? Você tem uma ideia, a polícia tem dificuldade até em stand e aquisição de munição para treinamento. Aqui em Santa Catarina, existem unidades especiais da Polícia Civil, por exemplo, como também na PM, que não detém munição para treinar. Né? Especiais, eu não estou falando do policial comum. A situação é ridícula e ela não mudou muito. À época, o pai então fundou, esse policial que vinha procurar o 38 trazia a família. Então, a mulher, o filho, essa turma, né, um parente, etc., acabava se aculturando no manuseio seguro de armas de fogo. Legal. E acabava virando uma questão cultural, porque você veja que a cultura armamentista ela não tem nada a ver com a posse direta da arma. A cultura armamentista é aquela cultura de você se preparar, saber os seus direitos e defender os seus direitos. É o oposto do que a gente ouve especialistas, entre aspas, brincalhões, né? Normalmente na televisão são brincalhões que falam com você. Normalmente são brincalhões, não é que nem o Marcelão que procurou a gente aqui. Esses brincalhões falam não reaja, entregue tudo, né? Você veja que ironia, falar não reaja para uma mãe vendo um filho tendo o pescoço apertado por um estuprador.
Né? Como é que você vai falar não reaja? Né? Então, eu faço o contrário, e a história da minha família é o contrário. Nós vamos te dar recursos e te ensinar a reagir, sim. E reagir não é apenas com a arma, né? Reagir é não aceitar nada dessa sacanagem que a gente vê observando todos os dias. Então, o 38 nasceu com uma cultura muito forte armamentista para trazer esse serviço, em primeiro momento, a policiais e seus familiares, e isso foi se expandindo. Né? A gente acabou criando a figura do clube de tiro. O clube de tiro ele é anexo à escola de tiro 38. O clube cuida dos atiradores desportistas. Então, aquela pessoa que quer procurar o esporte do tiro, apesar das dificuldades, é possível, e a gente vai orientar você. Né? Aquela pessoa que é apenas um curioso, como você comentou ali, pô, eu tenho curiosidade, ela também é bem-vinda. Ela, da mesma forma que ela busca curiosidade em fazer, sei lá, um parapente, em fazer um rafting, ela pode ter, por curiosidade, conhecer o universo das armas de fogo. Então, o 38 inovou no Brasil isso, somos a escola pioneira em Santa Catarina, e inovamos no Brasil com o atendimento às pessoas comuns, né? Comuns no sentido de que não são atiradores, não são pessoas especializadas, não são da segurança pública. Nós atendemos as pessoas comuns. E, por incrível que pareça, esse público é gigante. O brasileiro, diferente do que tentam incultar, né, forçar em você, gosta e tem muita curiosidade pelo universo das armas de fogo. Como em todos os países livres, é muito comum acesso a arma de fogo. Esse tabu é exclusivamente de orientação política, né? Ele não tem nem um pouco a ver com a cultura brasileira. O brasileiro gosta, sim, de armas. Sim, é igual carro, né? Brasileiro, armas e carro tá ali, né? Tá ali, cara, exatamente, cara. Tem gente, veja você, não tem o colecionismo, não tem gente que tem um carro lá antigão. Meu pai tem lá uma velharia dele lá. Experimenta chamar que é um carro velho dele. Ele pira, é o antigo. Liga o motor, dá 5 segundos, tu vai pedir para dar uma volta, ele já desligou o motor. Né? Então, existe esse tipo de apreço, né, em qualquer área, né? E nas armas de fogo também. Então, existe a figura do colecionador também. Tony, eu, como você falou, sou um cidadão simples, né, cara? Nunca tirei, nunca vi uma arma de perto, e eu estou passando aqui e eu vi 38. Eu posso entrar e falar, pô, eu quero dar uns tiros, eu quero ser instruído para dar um tiro hoje. Pode ou não? Como funciona esse processo? Daqui a pouco a gente vai falar dos cursos, mas sabe daquele cidadão que está passando de relance? Essa pessoa a gente chama de comum pelo seguinte sentido, porque não estamos colocando na classe do atirador desportista e nem da segurança pública, né? Então, a pessoa, um profissional de qualquer área ou um estudante, essa pessoa, se atingir as qualificações mínimas, que são basicamente não ser criminoso, não ser processado criminalmente, né? Possuir um documento de identidade com foto, fazer o nosso cadastro. Uma vez o cadastro te aprovando, você sim pode fazer uma prática. A gente chama daquela prática de lazer. Um instrutor qualificado de tiro vai te acompanhar. Ele vai te dar noção básica de manuseio daquela arma que você escolher experimentar e você vai fazer, né, essa prática de lazer. É sim possível. Vocês, como você falou no início, estão convidados para conhecer essa prática aqui no 38. Tony Eduardo aqui do 38, Escola de Tiro em São José, Santa Catarina. Você é o nosso convidado para vir aqui, site, telefone, está tudo aqui embaixo. Vamos mais um break, daqui a pouco a gente volta e vamos falar sobre os cursos. Muito legal também, você pode adquirir a arma, todo o processo burocrático para você ter sua arma, ter uma posse. Ele vai falar um pouco sobre porte e posse de armas. Isso é uma diferença que muitas vezes a gente confunde. Eduardo, aqui, Tony Eduardo, da 38 Escola de Tiro. Won't you be my, won't you be my, won't you be my Valentine? Because I adore you, I'd give anything for you. You make me smile, smile, smile. And when I'm around you, things kinda get hazy. Because I am crazy, crazy for you. Voltamos com Follow TV, você do Brasil todo. É isso aí, corre para Floripa, corre para Santa Catarina, corre para São José para vir aqui na 38. Tá dando as férias, você tá no hotel agora, tá curtindo aí, veio trabalhar em Floripa? Por que não? Pega o telefone, liga, fala com todo o staff da 38 e de repente vem aqui dar uma praticada, vem aqui dar uma relaxada, tirar o estresse, né, cara? Vem aqui dar uns tiros, tira o estresse, né, cara? Totalmente. Você sabe que eu era criancinha, acompanhava meu pai ministrando aulas, né? E ele comumente falava que em países europeus
O tiro é uma recomendação de psiquiatras. Né? Você chama uma atividade catártica, uma atividade que te acalma, que deixa relaxado. Então, pessoas muito estressadas, especialmente pessoal que trabalha com números, escritório, ansioso. O tiro é uma prática que te relaxa, é verdade. Vem para cá dar uma relaxada. É verdade. Vamos falar dos cursos. Falamos do tiro, né? A pessoa pode vir aqui o lazer. Vamos falar dos cursos. Eu sei que você tem 3 tipos de curso. Pistola 1, 2 e 3. Qual a diferença e por que fazer esses cursos? Bom, aquela pessoa que entrou nesse universo, seja como curioso ou como profissional, que tem necessidade de ter armas, ela acaba despertando o interesse de se aperfeiçoar. Né? Então, os cursos da nossa grade curricular constantes, o fundamento do 38 baseia-se num curso que a gente chama de básico, que é o curso inicial, onde você vai ter, por exemplo, noções da lei brasileira, que é muito atípica, então você tem que entender como é que funciona posse, aquisição de armas, etc. Depois você tem os níveis de pistola, aprofundamento de pistola, porque a pistola tornou-se a arma de mais uso das pessoas, né? Por uma questão, antigamente era o revólver, passou para a pistola. Então, básico, pistola 1, 2, 3. O porquê fazer esses cursos, a resposta é bem óbvia, para você se aperfeiçoar nessa dinâmica de manuseio, seja para o lado esportivo ou para o lado da sua necessidade pessoal de ter uma arma de fogo. Diferença de porte de arma e diferença de posse de arma. São duas coisas, né? São duas coisas importantes salientar que as pessoas confundem. Posse é você ter ela na sua residência, por exemplo. Residência ou local de trabalho. Você não pode andar com essa arma por aí. Você não pode andar com ela na cintura. Andar com ela na cintura em pronto uso, né, municiada para uma situação, por exemplo, de defesa pessoal, caracterizaria o porte da arma. O porte da arma, ele está proibido no Brasil desde 2003, da Lei do Desarmamento, né, 10.826, propositalmente proibido, que a gente já conversou sobre isso no começo do programa, né? E o porte, ele sai em raríssimos casos, raríssimas exceções. Para você ter uma ideia, o estado de Santa Catarina inteiro, nos últimos anos, não deve ter emitido 10 portes de arma. Nossa. Sim, realmente sai lá para a exceção da exceção da exceção. Não me pergunte o que é exceção, que nem eu sei te dizer. Não sei o que tem que fazer para ser exceção, mas para a Polícia Federal existe uma exceção, de vez em quando ela é aplicável, né? Como as leis brasileiras são, elas são flexíveis dependendo de quem você é. Se você é amigo do rei, quem você é. Lá no Rio Grande do Sul, preciso fazer um adendo, existe um delegado de armas lá da Superintendência do Rio Grande do Sul, ele tem respeitado o direito, ele tem emitido portes de arma atualmente. O delegado atual de armas lá do Rio Grande do Sul da Polícia Federal é um sujeito no mínimo valente, porque ele vai contra uma vontade política muito forte, né? E esses delegados de Polícia Federal interessam muito a eles, essa vontade política, eles são diretamente influenciados por ela, né? Eles fazem, por exemplo, decisões da própria carreira, né? Então, quando o governo federal trouxe o controle das armas para Brasília, ele deu um recado para o povo, ele falou, agora eu quero ver você se livrar das minhas garras, porque você não vai mais no delegado da sua cidade tirar o seu porte. Hoje você vai ter que pegar num dos meus meninos e basta uma ligação para você não tê-lo. Né? Todo mundo sabe que quem estuda o assunto, que é isso que acontece no Brasil depois de 2003. Então, a gente foca na posse, que é você ter arma em casa, ou a exceção da exceção da exceção, que é a papelada que a gente faz aqui, aí depois você vai mostrar ali a quantidade de as meninas ali trabalhando o dia inteiro, a burocracia que é para você se tornar um atirador desportivo. Por que as pessoas querem ser atiradores desportivos? Para ela poder praticar, transportar da sua casa para o clube ou para uma prova de tiro, ela é obrigada a ser registrada no Exército e é obrigada a ter um documento específico para isso, tá? O Exército recentemente liberou o porte do atirador, ele pode transportar uma arma carregada durante esse transporte para o clube, para a competição. É uma vitória ridícula, muito pequena, num país livre isso não é nem considerado vitória, mas para o comunismo escondido que a gente vive aqui, é bom, é uma vitória. Resumindo, porte de arma será praticamente impossível tirar e a posse, ou seja, eu ter a arma em casa, pode ser que eu consiga ter essa arma em casa como posse de arma, para me defender a minha casa. Resumindo é isso, pela Polícia Federal pode ser que você consiga. Pelo Exército você vai conseguir a posse da arma, até para a prática desportiva. No entanto, é um custo alto, burocrático, alto, porque o Exército... Demorado, porque o Exército te obriga a fazer parte de um clube de tiro, de uma federação de tiro e de uma confederação de tiro. Então, por ano é uma paulada, meu amigo. Você prepare para por ano só de papel aí, é coisa de R$1.000. É um absurdo.
E essa é a burocracia brasileira. Aqui a gente falando tudo com Tony Eduardo da 38 Escola de Tiro. Mas não por isso você não possa vir aqui conhecer a casa e principalmente ter sua arma. Eu acho que se você curte, tem que vir, né, cara? Olha, Marcelão, e até a gente fica falando assim, parece que está falando coisa negativa, mas não é. É realidade, é o contrário. Exatamente. O Marcelo tem total razão. Você, mesmo não querendo ou não enfrentar essa burocracia, você pode vir aqui praticar, tá? O 38 oferece toda a estrutura para você praticar longe dessa burocracia. Não, e o mais legal disso tudo, Tony, é assim que a gente está falando. Você vem para cá, você pratica. Se você gostar dessa vida, dessa área aqui, dessa história, tá aí, os caras vão te facilitar. Passar por essa burocracia é difícil. Os caras estão aqui, os caras sabem o caminho. E eles vão tentar facilitar o máximo para você. Cara, isso é muito irônico você falar, porque no Brasil é um país em que você tem que ter um relacionamento muito bom com os órgãos públicos, temos um relacionamento excelente ali com o Exército para poder fazer o certo. Não é relacionamento bom para que alguém quer mutreta, que não interessa mutreta, né? A gente não tem interesse nenhum nisso. É para o certo. Já na Polícia Federal é bem difícil, né? Não é quase impossível um relacionamento bom no que diz respeito a controle de armas. A Polícia Federal realmente não quer que você tenha arma. Mas tá aí, 38, Tony Eduardo, daqui a pouco a gente volta com Follow TV. Won't you be my, won't you be my, won't you be my Valentine? Because I adore you, I'd give anything for you. You make me smile, smile, smile. And when I'm around you, things kinda get hazy. Because I am crazy, crazy for you. Continuamos com Follow TV. Eu, Marcelo Santana, você do Brasil todo está recebendo o sinal. É isso aí, Follow TV, acessa agora followtv.com.br, deixe seu recado, assista lá o programa, cara, tá recheado. E o mais importante, a 38 tá lá com a gente também, parceirão. Tony, falamos um monte, o programa todo aí, cara, mostrando muitas imagens. Agora, uma coisa muito legal que você está criando aqui, além do tiro, além dessa história, né, do tiro propriamente dito, da arma, você também tem a história da defesa, principalmente para mulheres, cara. Defesa pessoal, né, cada vez... Eu nem falo que ano está piorando, eu acho que dia a dia a violência vai aumentando, as coisas vão piorando, as mulheres aí, cara, pô, estão sendo molestadas, abusadas, e eu sei que você tem um público muito fiel, feminino, que vem para cá para aprender defesa pessoal, não só com armas, mas também... Sim. Né, de luta, tal, aquela história do carro, para se defender. Me explica um pouco isso, cara. Cara, então, o criminoso ele é um covarde, né? Ele pode até ser um homicida, ele pode ter várias pessoas que ele eventualmente, um latrocida, mata pessoas, não, um criminoso horrível, mas ele é covarde, ele é medroso, ele é um completo covarde, ele não age por valentia, ele age justamente porque é covarde. E o covarde escolhe sua vítima. Então ele escolhe, via de regra, pessoas teoricamente mais frágeis. A mulher, via de regra, fisicamente é menor que o homem, é mais frágil que o homem, é menos suscetível a reagir com violência do que o homem, em teoria, né? E, infelizmente, mulher é uma vítima de criminosos em larga escala, né? As mulheres... Cada vez mais, né? E o Brasil, infelizmente, detém números aí né, de ranking, número 1 de ranking que a gente não gostaria de ter. Ranking em estupro, ranking em homicídio, é o Brasil número 1 do mundo. É horrível isso, né? Infelizmente, seja por uma coisa negativa, que é essa crescente criminalidade, ou por uma consciência pessoal, acaba uma coisa boa. As mulheres buscam se aperfeiçoarem, né? Porque aquele que confunde frequência com importância faz um erro muito grande. Um erro que pode custar a vida. Basta você ser violentada uma vez e acabar a sua vida, né? Então, essas pessoas nos procuram, e sim, temos muitas mulheres, muitas, impressionaria vocês a quantidade crescente de mulheres que procuram 38. Chega quase a ser meio a meio hoje em dia, uma coisa que você pega aí 10 anos atrás, era 5%. Era aquela que vinha acompanhada de um namorado. Hoje elas vêm sozinhas, hoje elas vêm em grupos de amigas, hoje elas... Então, né, é uma mistura de crescente violência e também uma consciência de segurança pessoal maior. E a gente tem, sim, os cursos específicos de defesa pessoal feminina, onde você aprende principalmente a se desvencilhar de um criminoso mais forte, né, do que você, né, basicamente criar distância e fugir daquela ação criminosa, né?
qualquer ação de reação que utilize oportunidade e inteligência técnica frustra, sim, em praticamente 100% as tentativas do crime ter sucesso. Tá? O que eu te garanto uma coisa, a colaboração passiva 100% só vai te levar a ter uma certeza, que você vai sofrer aquela ameaça planejada pelo criminoso. Tá? Esse é o Tony Eduardo, é o cara que sabe tudo. Brother, falamos um monte, falamos o programa todo, falamos da escola, falamos dos cursos. Agora é o seguinte, cara, mostra aí. Esse é o cara, meu. Olha, cara, ele separou aqui, ó, 3... Eu separei aqui 3 clássicos que você tem acesso aqui no 38. Então tá aqui, ó. Essa aqui é a famosa, né, Colt 1911. A arma está descarregada. Uma arma desse jeito que está aqui é impossível disparar, né? Está descarregada. Isso aqui é um clássico, tá? Isso é uma arma do projeto de Browning, John Browning, de 1911, consagrou o mundo, utilizada por mais de século, o mesmo projeto. Olha como o cara era fantástico. Eu ia te falar isso, 1911, cara, uma semiautomática, cara. Semiautomática, foi a primeira que consagrou, né, o mundo das semiautomáticas, das pistolas, e essa arma é um projeto tão fantástico que até hoje é produzida. Até hoje essa arma identicamente é produzida e utilizada. É um negócio fora de série. Então, você pode atirar com esse clássico aqui no 38, certamente. Né? Depois, um outro exemplo, está aqui a famosa pistola Beretta, utilizada, essa em calibre 40, mas ela foi utilizada exatamente a mesma arma em calibre 9mm pelos exércitos do mundo inteiro, inclusive o brasileiro. Até recentemente o exército americano mudou até agora, aí, esse ano passado, coisa muito recente. Então a pistola Beretta italiana, uma fabricante de armas que tem simplesmente 500 anos, né? Começou fabricando canhão, clássica Beretta, você pode atirar com a Beretta aqui, são coisas bastante incomuns aí no Brasil, né? E aí você tem o pessoal, pelo menos de ouvir falar, já conhece bastante, a pistola Glock. Essa é conhecida. Essa é bastante conhecida, muito moderna, uma pistola que revolucionou o que se conhecia de armas semiautomáticas até a criação dela. Por quê? Esse engenheiro austríaco criou uma arma com a metade do número de peças que as pistolas tinham na época. Caraca. E começou a utilizar muito, em larga escala, o uso do polímero, um plástico especial. Qual que é o lance do polímero? Durabilidade e custo, barateou muito, né? Infelizmente no Brasil é uma arma muito cara, mas no mundo afora ela é muito barata. Esse é o modelo 35 em calibre 40, é um calibre muito utilizado por atletas do tiro e pelas polícias brasileiras. Então, são 3 exemplos aqui que você tem acesso de armas bastante diferenciadas, especialmente para o universo brasileiro aqui, que é bem dificultoso, né? Então tá aí, você que curte armas ou você que tem curiosidade, cara, mais uma vez, você é o nosso convidado para vir aqui conhecer essa fera, todo o seu staff, conhecer a 38 Escola de Tiro, cara, um lugar fantástico, pessoal mó astral, você tem sala de aula, você tem stand de tiro, você tem acessórios, cara, tem até as camisetas, eu vou até pedir licença, vou sair do ar, mas olha só, o cara tem grife próprio. Olha que maneira essa camiseta, cara. Cara, essa camiseta... É maneiríssima, né, não cara? Tem como não fugir do lado político, tá? Ela é uma sacaneada com o monopólio de armas que a gente tem no Brasil. Eu ia falar sobre isso, ironicamente, cara. O Brasil, quem preconiza e quem financia muitas vezes armamento é justamente a indústria de armas, porque é um monopólio. E a gente sacaneia aqui Save the Glock, né? Como fosse o Greenpeace, salve as Glocks. Salve a indústria internacional de armas para poder entrar no Brasil com coisa de qualidade. Hoje o policial tem uma arma, por exemplo, que não funciona aí na cintura. É triste isso, né, cara? É triste, eu não sei nem o que dizer. A gente faz piada de português, eu acho que tem que inverter a piada. Piada de brasileiro. Aí, esse é o Tony Eduardo, o cara sabe tudo. Vem pra cá, você é meu convidado. Infelizmente o programa tá terminando, cara. Eu ficava aqui o dia todo, a gente ia falar muito, mas a gente vai voltar na 38. Tá, cara? Vamos fazer um negócio. Fiquei sabendo que o cara tá com um terreno maneiríssimo no início da serra, cara, um terreno ar livre pra tirar, pra fazer curso, pra fazer aquelas... Como chama aquilo que os caras entram... CQB, cara, sabe aquele negócio que tu vai se distanciando aí, pô, tem um alvo, tem outro, cara, fantástico, o cara manja muito e você é o nosso convidado. Tony, obrigado, cara, irmão. Valeu mesmo. Cara. Obrigado, irmão. Tamo junto. Muito obrigado a oportunidade, né? E sempre que quiserem aí conversar com a gente, por favor. Beleza, aí a partir de agora o microfone sempre vai estar aberto para você, cara. Tem um curso, tem alguma coisa que você quer divulgar, quer falar, cara, aqui não tem papas na língua. O que você falou no Follow TV vai. Valeu? Valeu, irmão. Que bom, cara. A gente precisa disso. Isso é liberdade de verdade, né? Valeu, e continuo. Esse é o Follow TV. Eu tô indo embora. Um beijo bem grande. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. E a gente volta semana que vem de algum lugar desse Brasil. E, é claro, Santa Catarina também. Fui!